Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19 estão recebendo uma adicional de 40% no salário. Mas agora o Sindicato dos Médicos quer que esse valor seja pago a todos os profissionais que estão atendendo em unidades de saúde. Vamos conversar ao vivo com o repórter Helder Vilela. Ele tem mais informações para a gente. Helder, explica para a gente por que o sindicato está defendendo que esses outros profissionais também recebam esse adicional de insalubridade de 40%. Essas pessoas poderiam eventualmente ter contato com os pacientes? É isso mesmo, Felipe. Muito bom dia a todos, Para quem está ligando agora a TV Clube, agora nesse exato momento no Bom Dia Piauí. Seguinte, por exemplo, o Hospital do Satélite, lá tem médicos, tem os profissionais da saúde, Só que o Hospital do Satélite, ele não é tipo um centro de referência para atendimento de Covid, mas tem um médico lá que vai estar lá trabalhando. E aí chega o paciente com os sintomas gripais e o que ele faz? Depois de falar com o paciente, é claro, ele detectando alguma coisa, ele já encaminha diretamente para o centro de atendimento referência em Covid. Então isso está preocupando, claro, a categoria. Vou falar agora com a doutora Lúcia Santos, ela que é responsável aqui pelo Sindicato dos Médicos do nosso estado. Muito bom dia para a senhora. A situação é preocupante. Bom dia a todos. Realmente a situação é muito preocupante, Porque a gente vem debatendo há muito tempo com essa fragilidade do sistema de saúde em Teresina, no estado do Piauí. Aí nós fomos surpreendidos com uma pandemia, com um vírus letal, com um sistema totalmente caótico. Um deles é a defasagem de médicos, de especialistas, e outros são os direitos desses médicos, Sim. Desde o início dessa pandemia, a gente se debate preocupando com os EPIs, os equipamentos de proteção individual, porque, ao contrário de todas as outras pessoas, onde elas vão para casa ficar de quarentena, ou trabalho com sempre com medidas de segurança, o médico ele vai direto para o hospital, para o posto, enfrentar o vírus. Ou seja, esses locais têm uma carga viral muito grande. A senhora está falando em EPI, me permita fazer essa pergunta já. Por exemplo, o material de quem está atendendo o EPI, de quem está atendendo o centro de Covid, é o mesmo do hospital que não é referência? De forma alguma. Nós, inclusive, fizemos uma campanha recentemente para demonstrar isso, E foi divulgado amplamente isso, que os médicos traziam a qualidade dos EPIs que davam para eles atenderem em postos, em atendimentos que não eram de Covid, específico para Covid. E a gente comprovou que o material ele se rasgava, não era uma casca de ovo, era muito mais frágil que uma casca de ovo. Ou seja, um material desse não protege de forma nenhuma o médico, o profissional da saúde. Nós demonstramos isso. Então, o médico ele está indo de encontro a um vírus letal, num local onde a carga viral é muito maior, porque ele vai se tratar com os clientes dele, são os pacientes, pessoas doentes, e sem proteção adequada nenhuma. Os EPIs são de quantidade insuficiente, e também de qualidade muito ruim. O que é que o sindicato, então, quer? O sindicato, desde o início, lutou para o aparelhamento adequado dessas instituições, para que as pessoas fossem atendidas adequadamente, solicitou e não tem a testagem inicial para todos esses profissionais de saúde, não teve, EPIs de qualidade, tanto em quantidade, como EPIs adequados, tanto em quantidade quanto em qualidade, e os direitos resguardados desses profissionais, ou seja, todos eles tinham que receber insalubridade de 40%, porque não fica dúvida, não resta dúvida para ninguém que nós estamos vivendo com um risco biológico altíssimo, enfrentando um risco biológico altíssimo. E o que nós deparamos é com locais de trabalho, médicos que são contratados com vínculos precários, como pessoas jurídicas, isso acontece aqui em Teresina, também no interior do Piauí. Ou seja, essas pessoas jurídicas não têm estabilidade para esse profissional. Se ele vier a falecer ou adquirir esse vírus, ele vai ficar sem nenhuma proteção trabalhista, E nós denunciamos isso inúmeras vezes, isso continua acontecendo. Pessoas que foram chamadas a trabalhar com o chamado teste seletivo, que prometiam insalubridade
risco grau máximo, que era o de 40%, e não está sendo cumprido essa determinação, ou seja, nós estamos mandando os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde, direto para um abatedouro, para a morte, sem proteção. Se falecerem, suas famílias não têm proteção sequer trabalhista. Então, isso é um verdadeiro descaso. O Piauí cuida muito mal do seu médico, do seu profissional de saúde, e isso tudo veio à tona agora com a pandemia, ficou muito claro com essa pandemia. Então, é uma situação grave que a gente está vivendo no momento, muito grave. Doutora Lúcia, e nesses últimos dias tem se falado da falta de profissionais, de médicos, para estarem na linha de frente. Como é que a senhora vê isso? Na verdade, não existe uma defasagem muito grande de médicos especialistas contratados na rede municipal e estadual. A gente vinha sempre alardeando isso, na necessidade de concurso, para se ingressar no serviço público, por concurso, e o médico ter, no seu local de trabalho, ter sua estabilidade e sua segurança. Não existe falta de médico, existe já uma defasagem por falta de realizarem concurso público para terem médicos especialistas. Na verdade, é isso que falta. E muitos não estão mais acreditando nesses testes seletivos que anunciaram Por quê, doutora? no início e não estão acreditando nesse teste seletivo. E com a falta de proteção, de equipamentos, de condições de trabalho, os profissionais, os médicos, os profissionais de saúde estão numa situação realmente de muito pavor com relação a essa situação aqui no Piauí. Minha última pergunta, porque meu tempo já está encerrando, é o prefeito Firmino Filho, em entrevista ao nosso telejornal Piauí TV1, ele falou da possibilidade de trazer médicos de outros estados. Seria uma solução para isso? A solução era ele fazer concurso público, dar EPIs de qualidade, né? Fornecer EPIs aos médicos de quantidade e qualidade e pagando os direitos trabalhistas com uma insalubridade de 40%. Porque essa seria a solução, que adianta ele tentar trazer gente de fora para cá, quando ele não vai oferecer o que é legal, as condições necessárias. O que fica em questão aqui, o que eu coloco, é exatamente a irresponsabilidade do gestor municipal e estadual com a vida dos médicos e dos profissionais de saúde. Doutora Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Doutora Lúcia, a gente que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no nosso estado, muito obrigado, boa sorte para a senhora, tá bom? Eu sou diretora. Só fazer uma retificação do Sindicato dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos. E agradeço muito a atenção. Tá certo, obrigado pela retificação, tá bom? A gente volta então aos estúdios. Vale lembrar que a nossa produção também entrou em contato com a prefeitura, né? Mas não teve nenhuma resposta. A gente está aberto aí, até 8h30 a gente fica ao ar aqui, tá bom? A gente volta contigo, Felipe. Exatamente isso. Muito obrigado pela participação, Helder. Até já já.